Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos o teu nome, de bendizermos o teu nome, Senhor. Queremos também te agradecer, ó Deus, porque neste momento vamos ouvir a tua palavra. Queremos te agradecer também, Pai, pelas nossas crianças. O Senhor tem trazido elas até nós, nos dado a responsabilidade de ensiná-las, ó Pai, os teus princípios, o caminho do teu reino. Nos capacita a fazer isso. Abençoa o ministério infantil dessa igreja, Senhor. Mas também, neste momento, queremos te pedir a tua bênção, Senhor. Vamos refletir, vamos pensar sobre a tua palavra. E precisamos do Senhor, precisamos da atuação do teu Santo Espírito. Porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, Pai, então nós nos humilhamos diante do Senhor e clamamos por sua intervenção. Muitas vezes os nossos corações estão petrificados pelo pecado, duros. Mas somente o Senhor, através do óleo do Espírito, pode amolecê-los, Pai. Então quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, faz a tua obra nessa noite. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a série de Efésios, unindo todas as coisas em Cristo. Então, como você deve ter percebido, nos últimos finais de semana, nós temos repetido isso, porque é bom repetir. Como diz um amigo meu, é pela repetição que nós aprendemos as coisas, não é verdade? Não é verdade? Assim acontece na vida, em qualquer área, né? Se você quer se tornar um atleta de ponta, você precisa repetir o seu treinamento. Então, se você quer se tornar um discípulo de ponta, você precisa ouvir algumas coisas mais de uma vez, para isso penetrar no seu coração. Bom, nós temos falado sobre unir todas as coisas, porque o Paulo, em Efésios, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que Cristo é a convergência de todas as coisas. Que Cristo une todas as pontas soltas da nossa vida. E ao fazer isso, Cristo nos dá um novo significado e uma nova vocação. Ele cria em nós um novo coração. Essa é uma realidade. A palavra de Deus vai colocando isso de maneira categórica. E uma das coisas que nós precisamos fazer, que nós temos necessidade de fazer, assim como diz o salmista, né? O salmista diz lá, assim como a corça suspira por águas, o meu coração suspira pelo Senhor dos exércitos. Se fosse uma igreja pentecostal, neste momento, o pessoal daria um glória a Deus. Mas nós somos presbiterianos, né? Então, a gente fica, glória a Deus, olha lá. Surgiu um glória a Deus. Mas isso aqui é muito importante. A necessidade que nós temos de transformação. A necessidade que nós temos de significado para as nossas vidas. E Paulo, então, em Efésios, a partir do capítulo 1, percebendo que a sociedade romana da época dele era totalmente fragmentada. Principalmente uma cidade grande, cosmopolita, como a cidade de Efésios. Ele começa a pregar essa unificação em Cristo Jesus. O Cristo sendo aquele que converge todas as coisas, que une todas as pontas. A nossa sociedade não é tão diferente da sociedade, da cultura da igreja de Éfeso no primeiro século da cristandade. Não é tão diferente. Porque como diz o Salomão no seu livro de Eclesiastes, ele vai dizer que não existe absolutamente nada de novo debaixo do sol. Não existe nada. Nós só damos um novo verniz para os erros que nós cometemos. É a única coisa que acontece. Nós damos um adjetivo novo para aquilo que nós fazemos de errado enquanto homens e mulheres. Então, diante disso, eu gostaria de relembrar vocês o que nós estudamos hoje pela manhã.
E hoje pela manhã, eu pensei assim, eu gastei 14 minutos para responder aquela pergunta que a pessoa me fez durante a semana. E eu preguei cerca de 52 minutos. Contudo, se eu tirasse os 14, olha, eu estava abaixo da média. Eu estava abaixo da média. Mas eu não vou fazer isso hoje à noite. Então não fique feliz. Vamos lá. Resumo da manhã, para você entender. Rapidamente. Paulo, hoje, pela manhã, quando nós estudamos o texto de Efésios, do capítulo 2, a partir do verso de número 11 até o verso de número 18, nós vimos isso. Devemos lembrar de onde começamos, reconhecer a nossa dependência de Deus e a importância do sacrifício de Cristo na cruz. Os momentos difíceis da nossa jornada revelam nossa necessidade de um Salvador e nos lembram do amor e da graça que recebemos através de Jesus. Ao abraçarmos nossas fraquezas, encontramos forças para superar limitações e avançar com esperança. A morte de Cristo teve um impacto transformador, unindo inimigos e demolindo barreiras. Ele nos tratou como iguais e nos tornou iguais, nos incentivando a nos amarmos e a superarmos a hostilidade. Em Cristo somos capacitados a transcender nossas fraquezas, experimentando a transformação vital que nos impulsiona a seguir com coragem e fé, enquanto refletimos o poder do sacrifício de Cristo em nossas vidas diárias. Isso aqui é o resumo do que nós estudamos pela manhã. Se você não esteve aqui e perdeu a nossa reflexão pela manhã, você pode entrar lá no nosso podcast e dar uma olhada naquilo que a gente falou. Hoje pela noite nós vamos continuar o texto do capítulo 2, agora Efésios versículo 19 até o 22, que diz o seguinte: portanto, perceba que Paulo dá um portanto aqui, isso aqui é importante porque ele está concluindo assuntos. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo resume aqui a obra reconciliadora de Cristo ao lembrar aos gentios sobre sua nova identidade. Lembra que Paulo, no versículo de número 11, ele começa a lembrar a igreja da onde eles partiram, como eles começaram a carreira da fé deles. E nós aqui na nossa reflexão, nós entendemos que relembrar aonde nós começamos, mantém o nosso coração humilde. Mas veja, existe aqui um outro movimento. Paulo está fazendo um outro movimento. E qual é este outro movimento? Paulo agora está lembrando novamente aos gentios a sua nova identidade em Cristo. Paulo está olhando para a igreja e falando assim: olha, vocês lembram do que vocês eram no passado, como vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas parem agora, a partir de Cristo vocês têm uma nova identidade. Isso aqui é muito importante. Ele enfatiza que agora, unidos, juntamente com os crentes judeus, fazem parte de uma comunidade renovada, transformada, unificada pelo poder do Espírito Santo. No trecho de Efésios, capítulo 2, versos de 5 a 6, observamos 3 palavras-chave. Se você lembrar, quando a gente trabalhou o texto de Efésios, capítulo 2, do verso de 5 a 6, nós falamos sobre a sincronia. A sincronia que o sacrifício de Cristo faz com o nosso coração, fazendo com que o nosso coração fique sincronizado com a vontade de Deus. Neste momento,
Paulo ilustra essa sincronia com algumas palavras, ou com a preposição com. Então você lembra que em Efésios é muito forte, com Cristo, em Cristo, junto de Cristo. Paulo diversas vezes vai falar sobre essa realidade. Além disso, agora em Efésios capítulo 2, versos de 19 a 22, encontramos mais 3 palavras. Percebam, olha o que Paulo está trabalhando aqui. 3 palavras. Concidadãos, ajustados e edificados juntos. Novamente, Paulo trabalha palavras que são praticamente são ligadas na sua etimologia, que ressaltam a importância de estarmos unidos, não apenas agora, perceba, ele dá um avanço, nós não estamos unidos não apenas com Cristo, mas também com os outros. Essa comunhão é essencial para a nossa identidade. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês que está muito na moda. As pessoas dizerem que conseguem serem discípulos de Cristo Jesus sem participar, sem estar em uma comunidade cristã. Existe hoje um movimento dentro aí do mundo virtual dos web crentes. Já pensou, seu Aro? Web crentes. Pessoas que participam em diversas igrejas ao mesmo tempo. São consumidoras de conteúdo. No domingo, e a internet, ela é uma bênção, mas também, meus irmãos, uma maldição. É uma bênção porque nós podemos ouvir pessoas relevantes como Augusto Nicodemos, como Jeremias Pereira, como o Hernandes Dias Lopes, o Arival, e tem um monte aí, você pode dar aí, Ricardo Agreste, pode ter um monte de gente que você ouve aí. E até eu você pode ouvir aí na internet, se procurar bem você acha. Mas o fato é que a internet nos tornou consumidores de conteúdo. Você consome. Então na segunda você ouve o tio Nico. Na terça você ouve o Paulo Júnior, o Paul Walsh brasileiro. Na quarta você ouve o Hernandes. Na quinta, quando você está cansado já, daí você dá uma ouvida naquilo que eu estou pregando aqui. Porque você já ouviu gente boa, fala assim, deixa eu ouvir aquele cara mais ou menos lá que prega naquela igreja. Mas o grande problema de você consumir conteúdo é não colocar esse conteúdo em prática. Qual é o desafio que Paulo está fazendo aqui à igreja de Éfeso? Vocês não podem só consumir o conteúdo. Vocês precisam praticar aquilo que vocês ouviram. E o único lugar que você vai praticar efetivamente aquilo que você aprendeu é dentro de uma comunidade cristã. A comunidade cristã é basilar para a formação dos discípulos. É base para a formação dos discípulos. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar para você que está aí na internet me ouvindo. Se é que tem alguém por aí, mas eu vou falar do mesmo jeito. Se você se tornou um consumidor, você precisa dar um passo atrás. Você precisa dar um passo atrás. E você precisa ser alguém que vive a comunidade cristã. Você precisa ser alguém que serve a comunidade cristã. Você precisa experimentar a convivência na comunidade cristã.
Porque é ali que nós somos provados. É ali que nós somos discipulados. As pessoas dizem, eu quero ser discipulado. Quer ser discipulado? Frequenta um dos grupos pequenos que nós temos. Quer ser discipulado? Convida um grupo de casais para jantar de 15 em 15 dias na sua casa e você abrir a Bíblia com eles. Vai ser uma bênção. Vai ou não vai, meus irmãos? Vai ser uma bênção. Então perceba, Paulo está convidando. Paulo utiliza então 3 figuras de linguagens, 3 palavras novamente. Cidadãos, famílias e pedras, porque ele fala dessa construção. A ideia aqui de edificados e ajustados é a ideia da construção de pedras em um templo, para ilustrar essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, a partir disso, eu tenho essa tese. A obra reconciliadora de Cristo, descrita por Paulo em Efésios, revela que os gentios, unidos aos crentes judeus, porque não existe mais distinção nenhuma, agora pertencem a uma nova comunidade, sincronizada não apenas com Cristo, mas também com outros cristãos. O que estabelece uma identidade coletiva fundamentada nas figuras de cidadãos, família e pedras de um templo. Diante disso, gostaria de te apresentar 3 princípios. Primeiro, em Cristo, passamos a pertencer. Em Cristo, nós passamos a pertencer. Olha o que diz o texto. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Estrangeiros e forasteiros não pertencem a lugar algum. Agora, em Cristo, vocês são o quê? Concidadãos dos santos. Na nossa cultura atual, o problema de não pertencer é significativo. Vivemos em uma sociedade cada vez mais individualista e conectada digitalmente. Mas muitas vezes nos sentimos o quê? Isolados e desconectados emocionalmente. Perceba, isso acontece, nós estamos conectados com as pessoas digitalmente, mas nós não estamos conectados com as pessoas emocionalmente. A falta de pertencimento pode levar à solidão, à ansiedade, à baixa autoestima e até mesmo a problemas de saúde mental. Nunca em uma sociedade... Gente, nós temos um antagonismo na nossa sociedade. Nós somos o ápice, até agora, neste momento, o ápice da humanidade. A humanidade nunca teve vidas tão confortáveis. No entanto, essa sociedade tão confortável, que experimenta e que desfruta do conforto e da tecnologia que nós temos, é uma sociedade que toma remédio para depressão como nunca na história. O mal do século. Temos aqui pastor Guilherme, que é um psicólogo. O mal do século da nossa sociedade é a depressão. Um problema sério. Que, segundo os especialistas, tem a ver com você deixar de pertencer. Pessoas entram em depressão quando perdem entes queridos. Tem uma perda trágica na família. A pessoa entra em depressão. Pessoas entram em depressão quando se aposentam. Não prepararam um coração para a aposentadoria. Porque a sua vida muda. Pais, muitas vezes entram em depressão depois que os filhos saem de casa. Que os filhos saem de casa. Eles não sabem mais
viver sem a presença do Senhor. Não prepararam o coração. Porque depressão tem a ver com pertencimento, com significado. Então perceba, a falta de pertencimento pode levar você à solidão, à ansiedade, à baixa autoestima e até mais problemas graves. Agora veja, na perspectiva bíblica, o problema de não pertencer está relacionado, primeiro, a uma alienação espiritual. E qual é essa alienação espiritual? É o pecado. O pecado nos alienou espiritualmente. Segundo o texto de Romanos, nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Então nós estamos alienados. E o fato do pecado ter entrado na humanidade tirou o significado de pertencermos. Ou seja, nós estamos alienados na nossa espiritualidade porque nós perdemos a nossa comunhão plena com Deus. A Bíblia também enfatiza a importância de não somente de pertencer a Deus, mas da relação comunitária. Da relação que você tem com a comunidade dos crentes. Quando alguém não pertence espiritualmente, não tem um discernimento de que ele pertence também a uma comunidade, não ganha essa nova identidade em Cristo Jesus. Isso pode resultar também em um sentimento de vazio, solidão, falta de duração e busca por significado em coisas passageiras e efêmeras. Além disso, a ausência de pertencimento pode trazer ao coração daquele discípulo de Jesus a falta de coragem para prosseguir. Então perceba, Paulo vai dizer que agora nós somos concidadãos. O termo concidadãos é frequentemente usado para descrever a relação de pertencimento e coletividade entre indivíduos que compartilham, perceba agora, os mesmos direitos, deveres e identidade. Direitos, deveres e identidade. É isso que aqueles que estão em Cristo se tornam co-cidadãos. Eles se tornam cidadãos de dois reinos. Ou cidadão de um reino, sendo embaixador em outro reino, para a gente usar a metáfora bíblica paulina. Nós somos cidadãos dos céus como embaixadores no reino dos homens. Mas você tem então um pertencimento. Você desfruta dos prazeres de estar, dos direitos de uma comunidade. Você tem os deveres e você ganha uma identidade. Agora veja, existe uma consequência, que é o segundo passo. Em Cristo, então, nós encontramos a nossa identidade. No primeiro momento, ele fala de pertencimento. Vocês não eram, mas agora vocês são o quê? Vocês são. Vocês são. Agora veja, ele vai dizer, vocês não eram, mas agora vocês não simplesmente são cidadãos, mas ele dá um passo a mais. Perceba, Paulo está aumentando o seu discurso. Paulo está como se fosse aumentando o seu escopo, dizendo, olha, você começa como cidadão, mas agora você pertence à família. Paulo está aprofundando o seu discurso, melhor dizendo. Mas são membros da família de Deus. Veja só o que isso significa, membros de uma família. Refere-se a pessoas que compartilham. Agora veja, não só direitos e não só deveres. Porque se você só compartilhar dentro de uma comunidade direitos e deveres, você vai se tornar um religioso. Um religioso. Mas quando você se torna família,
agora você também compartilha laços afetivos. Estão unidos por, não simplesmente, direitos e deveres, compromisso e responsabilidade mútuos. Perceberam? Paulo trabalha um ponto mais superficial e agora ele aprofunda. Talvez a pergunta que nós devemos fazer aqui, parar e refletir. Porque tem texto que incomoda a gente. Não sei vocês, mas tem texto que eu não gosto de pregar. Tem texto da Bíblia que eu não gosto nem de ler. Porque eu sei que ele vai me desafiar a fazer aquilo que eu não quero. E a partir do momento que eu leio aquele texto e estudo aquele texto, eu tenho o quê? Eu tenho a responsabilidade, eu tenho o compromisso de pelo menos tentar fazer o que o texto está me dizendo. Veja só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que a nossa comunidade, ela deve ser uma família estendida. A nossa comunidade, a comunidade de discípulos, ela deve ser uma família estendida. E isso é um choque para a nossa cultura altamente individualista e hedonista. Por quê? Porque na nossa cultura altamente individualista e hedonista, o eu sempre está na frente do nosso. Pode ver as músicas do worship por aí. Do louvorzão. Não é verdade? Eu falo para os meus meninos aqui, falo, meninos, toma cuidado com essas músicas do eu, do eu, do eu. Porque nós podemos estar incentivando e ensinando a comunidade a um individualismo. Veja só. A oração do Pai Nosso. Já no começo, já no nome, o Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai não é seu. O pão de cada dia é o pão nosso. O pão não é meu. O pão não é seu. O pão é nosso. Não sei se você está percebendo, mas há um deslocamento dentro da teologia bíblica, dentro da espiritualidade cristã, do eu para o nosso. Por quê? Porque quando você desloca do nosso para o eu, você repete o pecado de Gênesis capítulo 3. Sabia disso? O pecado de Gênesis capítulo 3 é altamente egoísta. Por quê? Porque o pecado de Gênesis capítulo 3 abre mão da dependência e do relacionamento para a autonomia. Não é isso? Em Gênesis capítulo 3, homens e mulheres tinham a liberdade plena, mas eles tinham dependência e relacionamento com quem? Com o Deus Criador de todas as coisas. Mas a partir do momento que homens e mulheres fazem a opção de romper esse relacionamento amoroso de dependência com Deus, por que que eles tentam romper? Para eles se tornarem o quê? Deuses. Altamente o quê?
individualista. Por quê? Porque se eu me tornar Deus, eu vou depender do outro? Eu vou pedir permissão ao outro? É um projeto de autonomia. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que a comunidade cristã, se tornando uma família, ensina o nosso coração, é uma disciplina espiritual para o nosso crescimento e para o nosso coração. Aonde a gente exercita a interdependência e não a autonomia. Agora eu vou puxar uma sardinha aqui para o nosso sistema de governo. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, não tem bispos. Nada contra os bispos. Fique feliz com o seu bispo lá. Tá? Nada contra. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente tem o quê? Conselho. E o presidente do conselho, que é esse que vos fala, é apenas um moderador. O que nós exercitamos na nossa liderança em conselho? Interdependência. Eu não concordo com tudo que o João Soave fala. Mas eu preciso fazer o quê? Ouvi-lo. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ter a humildade de ouvi-lo. Eu preciso exercitar o meu coração a ouvir a quem eu não concordo. Interdependência. E quando eu faço isso, de alguma forma o Espírito Santo trabalha no meu coração para eu me tornar uma pessoa mais madura. Um pastor melhor. Um pai melhor, um marido melhor, um discípulo de Cristo Jesus melhor. Então, por isso que Paulo, quando ele fala, ou quando a Bíblia, na verdade, fala sobre interdependência, ela ensina a gente a cultivar o compromisso e a responsabilidade mútuos. Veja só os textos bíblicos. Amar uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João, capítulo 13, verso de número 34. Jesus está dando o mandamento e está dando a forma aqui. Como que você deve amar? Se você falar para mim que você não sabe como amar o seu próximo, Jesus está dando a fórmula de como você deve amar o seu próximo. A partir de hoje, você não tem mais desculpa. Como que você deve amar o seu próximo? Como Jesus te amou. Como Jesus te amou. Os textos bíblicos me ensinam ainda. Servir uns aos outros. Sirvam uns aos outros com amor. Gálatas capítulo 3, capítulo 5, versos número 13, parte B. Ainda. Encorajar e edificar uns aos outros. Mas encoraje uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido. Perceba aqui a relevância da mutualidade, a responsabilidade do compromisso mútuo. Veja o que o texto está dizendo. Mas encoraje-se uns aos outros todos os dias. Ou seja, a comunhão diária. O trabalho diário, durante o tempo que se chama hoje, perceba o resultado. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja a realidade. Se existem pessoas que estão sendo endurecidas pelo engano do pecado, a responsabilidade é de quem? É minha.
Mas o evangelicalismo brasileiro, altamente individualista e hedonista, diz que eu não tenho responsabilidade nenhuma com o pecado do outro. Mas o que o texto bíblico está me ensinando? O que Paulo está me mostrando? O que o autor de Hebreus está nos exortando? Carregar os fardos uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. A gente precisa aprender a compartilhar os nossos fardos. Se você vê um irmão passando necessidade, ou não precisa ser necessidade financeira, ou qualquer outro tipo de necessidade. Se você vê seu irmão ali assodado, você pode se tornar um ouvido amigo, você pode se tornar a oração amiga. O texto, os bíblicos ainda nos ensinam, perdoem uns aos outros. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ele dá a forma aqui também em Colossenses. Paulo está dizendo, olha, como que você deve perdoar a pessoa que te ofendeu. Toda vez que eu falo sobre isso, já devo ter falado isso para vocês, mas como eu estou ficando velho, eu esqueço se eu falei ou não. Então, se eu falei, você finge que é a primeira vez que eu estou te dizendo isso. Certo? Eu lembro que lá em Campinas eu pregava sobre perdão. E uma irmãzinha, toda vez que eu falava alguma coisa sobre perdão, chegava lá na porta da igreja, a irmãzinha falava assim, pastor, sua mensagem maravilhosa. Esse negócio de perdão, fantástico. Eu perdoo, pastor, mas não esqueço. Será que é assim que o Evangelho nos ensina a perdoar? Será que é assim que Deus o perdoou em Cristo Jesus? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que existe um esforço em perdoar. Que o perdão ele é intencional. Assim como o amor de Cristo Jesus por você foi intencional. Veja, o texto diz, confessar e orar uns pelos outros. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nós precisamos ter a prática da confissão mútua. Nós precisamos ter amigos. Amigos. Sabe o que falta? Hoje, na igreja, são amigos. A comunidade, ela não pode ser um lugar onde você vem, senta no banco, e a única coisa que você conhece é a nuca da pessoa que está à sua frente. A comunidade não pode ser assim. O seu melhor amigo não deve ser a nuca da pessoa, porque até a minha nuca aqui é meio careca, não é muito legal. Mas a comunidade precisa ser a comunidade da família estendida, dos amigos, daqueles que oram, que confessam, que buscam juntos soluções. É essa comunidade que o Cristo sonhou. É essa a comunidade que o Cristo edificou, é essa comunidade que o Cristo está edificando. É essa comunidade que Jesus está chamando a viver, a revigorar. Sabe qual que deveria ser o nosso grande projeto? Porque a gente é cheio das manias do grande projeto, né? Construir um grande templo, né? Fazer não sei o que. Sabe qual que deveria ser o nosso grande projeto? Termos bons amigos dentro da comunidade cristã.
para que essas pessoas possam orar por você. Eu já contei isso para você, eu devo ter contado. Eu falo que eu já contei porque eu acho que eu devo ter contado. Mas provavelmente eu já me esqueci que contei, então eu vou contar de novo para vocês. Eu tenho um grande amigo, chamado Felipe, que quase nunca eu falo com ele. Mas ele é um meu amigo. Sabe aquelas pessoas que você quase nunca vê, mas quando você vê, parece que você viu não faz 2 horas? O Felipe é esse meu amigo. E cara, vocês sabem, eu não sou nem um pouco pentecostal. Eu sou um pastor presbiteriano. Um sorveteriano. Um pouco mais quente que um sorveteriano. Mas um dia, eu estava triste. Já teve aquele dia que você estava triste? Pensando em desistir? Eu estava triste. Estava no meu 2º ano de licenciatura. Que nem o Guilherme, assim. Sem eira e nem beira. O Guilherme está até melhor do que eu. O Guilherme está firme, rechonchudo. Tá melhor do que eu. Mas eu estava lá sem eira e nem beira. Triste. Se você olhasse para mim, você teria dó. E eu pensei num dia, estava lá no culto, o Agreste pregou. Eu nem lembro que o Agreste pregou. E eu falei assim, eu vou desistir disso. Eu vou abrir mão desse negócio de ministério. Eu vou ficar rico. Pensei, na minha inocência. Até parece que é fácil, mas eu pensei, acho que tem que ficar rico. Vou ser mais feliz rico do que sendo pastor. Provavelmente. Fui com isso e fiz uma oração. Falei, Deus, tô fora. Hasta la vista. Vou me tornar um crente normal. Vou domingo de manhã na igreja, faço lá a minha oração, a penitência de ouvir o pastor, volto para casa, almoço, participo de algum ministério. Vou ser aquele crente normalzão. Chego em casa, depois dessa oração. Na época não tinha, olha só, eu não tinha celular. Isso é antigo, hein, gente? É antigo, hein? Sabe aqueles telefones? Na minha casa tinha aqueles telefones de girar, você conhece? O Fábio sabe, né? Aquele telefone de girar, nem de botão era aquele de girar. O culto acabou. Era umas 9 horas eu estava em casa. Estava no meu quarto, triste. Minha mãe fala assim, o Felipe quer falar com você. Está no telefone. Mas o Felipe não estava em Campinas. Ele tinha passado num concurso na Justiça Eleitoral em Cuiabá. E o Felipe falou assim para mim, estou ligando para você, para falar um negócio para você. Não desiste. Eu falo assim, nessa hora eu fico pentecostal. Um presbiteriano contando essas coisas, vocês vão ficar olhando, não é muito presbiteriano esse pastor. Mas o Felipe diz o seguinte, eu não sei porquê, Wellington, mas hoje, durante a tarde, quando eu estava aqui, sentado na varanda, deitado na rede, na varanda, o seu nome me veio na cabeça e eu comecei a orar por você. E eu tenho somente uma palavra para você. Não desista. Tchau. Foi assim mesmo. E ali acabou o meu sonho de se tornar rico. Você precisa ter amigos que orem, que confessem, que você fale com eles. Que conheçam o seu coração. A comunidade que Jesus fundou.
A comunidade do Cristo que parte o pão, que bebe do cálice. É a comunidade da família estendida. E é isso que nós precisamos. É isso que nos dá significado, pertencimento, que traz intimidade. Diante disso, perceba, quais são os frutos desse compromisso e responsabilidade mútuos? Nós crescemos crescimento e amadurecimento. Relacionamentos íntimos nos ajudam a crescer e amadurecer como indivíduos. E a Bíblia nos oferece orientações valiosas sobre esse aspecto. Em Provérbios capítulo 27, verso 17, somos lembrados de que o ferro afia o ferro e um amigo afia o outro amigo. Nossos relacionamentos íntimos podem nos desafiar, nos encorajar e nos moldar para nos tornarmos melhores pessoas. Por fim, mas não menos importante, Paulo nos ensina: a fidelidade é a base para todo e qualquer crescimento. A Bíblia não fala de sucesso. Então esses coach gospel que você segue aí no Instagram são a tremenda furada da furada. Por quê? Porque a Bíblia não fala de sucesso. A Bíblia, ela sempre vai falar de fidelidade. Talvez, eu estou falando aqui, talvez, através da sua fidelidade venha o sucesso, mas é um talvez. Porque a sua convocação, a convocação que a Bíblia faz a mim e a você, é a fidelidade. Talvez. E somente talvez. Sem coach nenhum. Porque não existe 10 passos para absolutamente nada. Nada. Talvez você alcance o sucesso. Mas se você alcançar o sucesso, você precisa lembrar de uma única coisa. Esse sucesso não foi por você. Foi para a glória de Deus. Porque se você esquecer disso, segundo o texto de Provérbios, você vai o quê? Cair. Porque quanto maior o orgulho, maior é o quê? A queda. Lembre-se disso. O texto, então, ele ensina o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Perceba, Paulo fala sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. E é lógico aqui, Paulo está fazendo uma conjugação daquilo que é a antiga aliança, daquilo que está acontecendo aonde? Na nova aliança em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui da conjugação das promessas do Antigo Testamento que se cumprem em Cristo Jesus. Esse é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Sendo assim, uma das vertentes que nós podemos analisar aqui é isso: fazemos parte de uma vasta tradição de homens e mulheres que não comprometeram seus princípios e valores, mesmo que isso tenha exigido um alto preço por sua fidelidade. Basta você ler a história desses homens e mulheres. Se você ler a história do Isaías, você conhece o Isaías? Tem um livro dele na Bíblia com o nome. Daí você pensa, esse cara tem um livro na Bíblia com o nome dele. Ele deve ser alguém de sucesso. Qual foi o sucesso dele? Nenhum. Ninguém se converteu. Ele ficou só sendo fiel. Só sendo fiel. Daí você fala assim, mas e o Jeremias? Mesma coisa.
Ficou chorando, porque é conhecido como o profeta chorão. E se você olhar todos os outros homens e mulheres do Antigo Testamento, assim como homens e mulheres do Novo Testamento, você vai perceber isso. Por exemplo, João Batista. Eu gosto do João Batista. Vocês não gostam dele? Ele era o nosso hippie gospel. Já viram? Conhece esse negócio? O pessoal inventa essas modas aí, vegano. O João Batista era o vegano 2.0. Por quê? Porque ele comia o quê? Mel e gafanhoto, gente boa. Hã? Olha só, uma salada de gafanhotos. Já pensou que gostoso? Não deve ser bom, eu não sei. Mas o João Batista comia esse negócio. João Batista, aquele que é o último profeta antes da pessoa de Cristo, aquele que deveria ser, aquele que prepara o caminho para o Cristo. Qual é o sucesso dele? Qual é o resultado do ministério estrondoso de João Batista? Morreu. Perdeu a cabeça. Mas ele foi fiel. E foi fiel até a morte. Então veja, esse é o fundamento que Paulo está falando aqui. Paulo trabalha este fundamento para as nossas vidas. Ainda, ele diz o seguinte: tendo Jesus Cristo como pedra angular. Perceba, olha só. Literalmente refere-se à primeira pedra colocada em um edifício, que é fundamental para sustentar e alinhar as outras pedras. Sem a pedra angular, você não faz o quê? Absolutamente nada. Nada. Simbolicamente, a pedra angular representa algo ou alguém de extrema importância e influência na construção de algo. Paulo está dizendo, existe uma tradição de homens e mulheres fiéis. Mas esses homens e mulheres fiéis, eles construíram a sua fidelidade não em cima deles mesmos, mas em cima de quem? Da pedra angular, do Cristo. A pergunta mais velha que existe em uma igreja é: aonde você está construindo a sua vida? Provavelmente você já ouviu um sermão com essa pergunta velha, mas ela faz sempre todo sentido. Ela faz sempre todo o sentido. A fidelidade é a base para todo e qualquer crescimento. E a Bíblia nos oferece referências poderosas sobre o princípio da fidelidade. Jesus deve ser a nossa pedra angular. Jesus deve ser aquilo que sustenta a nossa vida, e essa deve ser então a nossa fidelidade. Por exemplo, em Lucas capítulo 16, verso de número 10, Jesus ensina aqui: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E eu costumo dizer, quem é fiel no pouco problema, Jesus vai te colocar sobre muito problema. Porque geralmente é assim. Você sempre pensa que o negócio é, né? Tipo, fiel no pouco, Jesus dá um plus, você fica melhor. Não. Isso nos mostra que a fidelidade nas pequenas coisas é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento. Além disso, em 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 2, Paulo nos encoraja a sermos encontrados fiéis administradores do ministério de Deus. Isso implica que a fidelidade é essencial para cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas. E crescermos no nosso relacionamento com Ele. A gente é chamado à fidelidade.
Se você tem buscado sucesso, eu queria te convidar a priorizar a fidelidade em todas as áreas da sua vida. Você fala assim, eu estou buscando sucesso, pastor. Eu estou buscando sucesso para ter um casamento melhor, eu estou buscando sucesso para dar uma condição melhor para o meu filho, eu estou buscando sucesso para X, Y, Z. Deixa eu falar uma coisa para você, vamos mudar. Vou falar uma palavra difícil agora aqui. Vou dar uma de coach. O seu work frame. Vamos mudar a sua área de trabalho. A sua forma de pensar. A caixa onde a sua mente está inserida. E ao invés de você priorizar o sucesso, priorize a fidelidade em todas as áreas da sua vida para você experimentar um crescimento sólido em Cristo Jesus. Constante, que fortalece a sua fé, o seu caráter. Mas não somente seu caráter, sua fé. Mas a partir do momento que eu priorizo a fidelidade, não é só mais o meu, é o nosso que vai importar mais. Por fim, Paulo diz o seguinte: se vocês se tornarem fiéis, Cristo ser a pedra angular da vida de vocês, vocês se tornarão um santuário santo no Senhor. Morada de Deus por seu Espírito. Quando nós somos fiéis aos nossos princípios e valores, aos nossos compromissos, encontramos então a verdadeira liberdade. A fidelidade nos capacita a tomar decisões com base no que é certo. Não no que é certo para a nossa cultura, mas no que é certo através da lente das Escrituras. Mesmo quando enfrentamos tentações e pressões externas, e nós vamos sofrer tentações e pressões externas quando a gente desejar fazer aquilo que Cristo pediu para a gente. É através da fidelidade que encontramos consistência em nossas ações e podemos viver de acordo com a verdade do Evangelho. A fidelidade, então, nos liberta das amarras do egoísmo e nos permite viver com integridade. É no exercício da fidelidade que descobrimos uma liberdade que vai além das circunstâncias externas. Uma liberdade que provém da conexão com um propósito maior, que é o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Por isso, então, que Paulo vai dizer que se o Espírito de Deus está em você, ali você tem o quê? Verdadeira liberdade. Porque aonde o Espírito de Deus está, existe o quê? Liberdade. A consequência, meus irmãos, da fidelidade é a liberdade. O Jordan Peterson tem uma frase que diz o seguinte: liberdade não é a capacidade de fazer o que você quer, mas de abrir mão do que você mais deseja em nome de algo maior. É sobre a fidelidade ao que é verdadeiro, ao que é nobre, ao que é digno de honra. Sabe de uma coisa? E aqui eu vou terminar o negócio com vocês. Cristo, em nome da fidelidade que Ele tem ao Pai, Ele abriu mão, de maneira livre, de toda a glória que Ele tem por você. O que Cristo fez por nós foi a fidelidade que Ele tinha ao Pai. Porque Cristo vai dizer: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer.
Eu sou fiel àquilo que o Pai está fazendo na história desse povo. Por isso que Cristo, então, morre naquela cruz, por mim e por você. Mas Ele não morre naquela cruz por ser oprimido pelo Deus Pai. Ele morre naquela cruz por liberdade. Tanto que Paulo, em Filipenses, vai dizer à igreja que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus. Mas tudo que ele fez por amor e por uma livre escolha. A fidelidade traz liberdade para você. Talvez você esteja cativo, preso. Eu quero convidar você, assim como Cristo nos convida, a se tornar alguém fiel. Busque a fidelidade, que a consequência não é o sucesso, mas é a liberdade. Eu vou dizer, meus irmãos, a liberdade é melhor do que qualquer sucesso. Amém? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos na Tua presença e nós glorificamos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui. Louvores, versículos, reflexão bíblica. Tudo isso foi para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Honra e glória do Teu nome. Mas neste momento, Senhor, que nós vamos partir o pão e beber do cálice, nós queremos experimentar, ó Deus, da Tua graça. Nós queremos experimentar do Teu amor, da Tua misericórdia. Porque esse símbolo visível é sinal de uma graça invisível. Esse símbolo visível é um sinal do Teu amor por nós. De um amor que traz cura e libertação. Que nós possamos experimentar, ó Deus, do Teu reino, hoje, aqui e agora. Aproxima o Teu reino de nós, Santo Espírito de Deus. É isso que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Por favor, fique em pé. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.